Então, irmãos, a oração é a nossa preparação para nós encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Então, como já tinha prometido na quarta-feira passada, hoje nós vamos dar sequência à ministração de quarta-feira passada, e eu gostaria de ler para você novamente o texto. Aqueles irmãos que quiserem ficar em pé, por gentileza. O texto básico da nossa ministração, Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, 6. Foi o texto, é o texto que nós estamos usando que vamos usar para a nossa ministração nesta noite. Da sequência, né? Sequência à palavra de quarta-feira passada. O texto diz assim, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse é o texto básico. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nos abençoe, Senhor, nesta noite. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, a Tua igreja está percebendo que a hora está chegando, Senhor. Abençoe aqueles irmãos que gostariam de ter podido estar aqui hoje, mas por motivo, Senhor, de força maior, não estão. E nós te pedimos por eles, te pedimos por aqueles que deixaram o seu lar para estar aqui, mesmo com as chuvas, que o Senhor possa abençoá-los segundo a promessa da Tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos hoje para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós falamos na quarta-feira passada sobre fé, né? E a fé é a única maneira de agradar a Deus, porque tudo que a gente faz hoje não é pela vista, não é por esses olhos, mas sim pela fé. Então, o escritor aos Hebreus disse assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário, quer dizer, sem isso não tem como, é necessário, é uma coisa que faz parte desse acesso a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador do que os buscam. Então, um dia desse eu vi um vídeo, um apresentador de um programa de televisão, que acho que até saiu agora do ar. Ele disse assim, me prove a existência de Deus. Ele falou para a pessoa que estava lá sendo entrevistada, me prova que Deus existe. Logicamente, não precisa nem você tentar provar uma coisa que está aí na frente de todo mundo, né? Porque o sistema que está aí não é obra do acaso, né? Porque segundo a ciência que as crianças aprenderam, nós aprendemos nas escolas, é que houve muitos milhões de anos atrás uma explosão, né? Uma explosão, e as partículas se juntaram e foram se juntando e apareceu essa coisa bela e o universo, né? Então, qualquer pessoa, independentemente se ele tem fé ou não, sabe que por trás, por exemplo, de uma cadeira dessa daí, tem alguém que construiu. Vamos pegar uma cadeira de plástico dessa aí, que é a coisa mais simplória que a gente está vendo. Essa cadeira não se fez sozinha, alguém fez essa cadeira. Agora imagine você ter um relógio no seu pulso,
Alguém fez o relógio, alguém juntou essas pecinhas e montou esse relógio para poder determinar as horas do dia, da noite. Agora imagine um universo tão grande, tão vasto como esse, que nenhum detalhe foi esquecido. O nosso corpo, que tem 32,7 trilhões de células. Você acha que isso é obra do acaso? Não. Qualquer pessoa, ele não precisa ter nascido na igreja, ele não precisa ser uma pessoa religiosa, mas ele vai entender que por trás de tudo isso aí tem alguém muito especial, muito grande e inteligente que fez tudo isso funcionar, né? Então, agora, quando a pessoa ele adquire a sua fé sobrenatural, então agora ele vai aprofundar o seu relacionamento com esse Deus Criador, com esse Deus que fez tudo isso aí. Aí ele vai passar a ter intimidade, conhecimento desse Deus, e esse Deus então vai fazer o quê? Vai galardoar. Galardão é recompensa, galardão é premiação. Então ele vai galardoar aquela pessoa que o está buscando, as pessoas que estão buscando. Então, eu não saí de casa e vim aqui à toa. Você não saiu de casa e veio aqui à toa. Nós vamos ser galardoados. Nós vamos ser recompensados, porque nós viemos de casa, ou vimos de casa, para poder buscar esse Deus, ter um encontro com esse Deus. Então ele diz assim, ele vai galardoar aqueles que os buscam. Então nós vamos ser recompensados nas áreas que nós precisamos para a nossa vida, porque estamos buscando um Deus de recompensas. Ninguém vai buscá-lo em vão. A palavra de Deus diz assim, buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então Deus, ele tem preocupação em se fazer ser achado. Você viu quando a criança está crescendo, os pais querem brincar com a criança, mas não quer que a criança tenha muita decepção, porque aquele pique esconde, lembra disso? A gente brincava muito quando era criança, né? Então, aí em casa você quer agradar a criança, não, papai vai esconder e você vai ter que achar o papai. Aí, o que a criança faz? Aí ele se esconde, mas não se esconde tanto assim, né? Ele esconde, vem caçar o papai, aí o papai mostra a mão, mostra o pé, balança a cortina da casa que está escondida atrás da cortina. Então, por que o pai está fazendo isso? Porque ele não quer frustrar o filhinho que está procurando o papai. É isso que Deus faz. Ele fala assim, olha, quando você me procurar, você vai me achar. Porque eu não vou ficar escondido de você, eu não vou me afastar de você, eu quero que você me ache. Então, a Bíblia fala que Deus se deixará ser achado por aqueles que o buscam. Então, nessa busca, nós seremos galardoados. Então, eu vou falar rapidamente para nós fecharmos esse assunto hoje. Então nós falamos que na quarta-feira passada a fé, quando nós nos aproximamos de Deus, isso significa que nós ligamos a nossa pequenez na grandeza de Deus. O pequeno está ligando na grandeza de Deus. O pequenino está se ligando ao grandioso, ao majestoso, ao todo-poderoso. Então isso é que é a fé. Olha, quem é que não quer ficar perto de alguém que é grande? Quem é que não quer ficar perto de alguém
que é extraordinário. Então, a fé faz essa ponte, a fé faz essa ligação, a fé faz essa união. Então, quando eu estou em oração, significa que eu estou ligando a minha pequenez, a minha fragilidade em quem é grande. Segundo, a fé significa que nós ligamos a nossa necessidade ao suprimento de Deus. Terceiro, a fé significa que nós ligamos a nossa doença à cura divina. Nós paramos aqui na quarta-feira passada. Então, uma pessoa está doente, quando ele busca a Deus, ele está ligando a sua doença à cura divina. Quantas pessoas que aconteceram com ela na Bíblia, a gente vê vários casos na Bíblia, e também no nosso ministério, quantas pessoas que ao chegar na igreja foram curadas de câncer, de cegueira, de paralisia. Nós oramos por uma mulher que ela tinha 1 ano e 3 meses na cadeira de rodas. Ela, da cintura para baixo, ela não tinha tato. Ela não sentia nada, não sentia dor, não sentia frio nem calor, não tinha tato na perna dela. Ela tinha a perna toda queimada de ponta de cigarro, porque ela mesmo fumava e ela encostava a ponta do cigarro nas pernas para ver se sentia alguma coisa. Ela foi desenganada pelos médicos. Os médicos falaram assim: olha, não vou dar o nome dela porque está gravando, mas o médico falou assim: olha, eu vou fazer um teste que será o último teste em seu corpo, porque nós já fizemos todos os exames, não consta nada que esteja provocando essa paralisia. Os médicos não acharam nada, nem na coluna, nem nos ossos, nada que justificava aquela paralisia. Então, o médico falou assim: olha, eu vou fazer o último teste de você. Eu vou dar 130 agulhadas em cada perna. E a agulha vai penetrar até encostar no osso. Se você sentir dor, tem uma esperança. Se você não sentir nada, acabou a sua esperança. Olha, irmãos, deram 130 agulhadas em cada perna. Nada ela sentiu. Falou: então agora, para a medicina, está encerrado. Você pode arrumar uma cadeirinha de rodas. Aí ela foi numa associação lá. A associação emprestou para ela até a morte dela. Fez um contrato que ela ia usar a cadeira de rodas até a sua morte. Então ela era muito conhecida na cidade, porque ela tinha uma secretária que empurrava a cadeirinha dela para todo lugar. Nessa época nós chegamos para a cidade, para abrir nossa igreja lá. Aí a notícia se espalhou, e ela vai lá na reunião, no culto. E ela ficava assim, porque o espaço lá só cabia uns 200, mas assim, sem cadeira, sem nada. Não tinha cadeira, não tinha nada. Não tem nada arrumadinho aqui não. Era um salão, um auditório como esse, mas não tinha cadeira, não tinha nada. Todo mundo via e ficava em pé mesmo, um encostado no outro assim. Você olhava assim, só tinha cabeça assim. Aí ela vinha, ele trazia ela, encostava ela aqui, ó, ela ficava aqui pertinho de mim. Eu pregava de cima de uma cadeira. Aí, quando eles colocaram ela pertinho de mim ali, e ela participando do culto, a gente ministrando, e depois iríamos fazer oração. Quando chegou na hora da oração, do jeito que ela estava, ela cai para frente. Ela cai do jeito que ela estava na cadeira, ela foi fazendo assim, ó, e caiu com a testa no taco. Lá era tudo de taco, o piso. Esse osso aqui bateu assim no taco, até estalou esse osso. Deu um estalo na cabeça dela. Aí ela começa a se remexer, todo mundo ficou assustado, porque isso foi barulho. Ela começa a se remexer, e as pernas que não se mexiam começaram a mexer.
E aí começou todo mundo a ficar assustado lá dentro. Aí a perna dela começa a mexer e ela começa a pular. Ela sai pulando. Já viu o sapo quando está pulando? Ela começou a andar igual o sapo e todo mundo assustado, abrindo o caminho para ela passar. Ela saiu daqui, foi assim, foi lá atrás, voltou pulando igual um sapo e veio e parou na minha frente. Quando parou na minha frente, ela ficou em pé. E todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí ela, com o olho desse tamanho, olhou bem no meu rosto e falou para mim assim: eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu falei: diabo, para você me matar, você tem que passar por esse que está aqui na minha frente. E por ele eu tenho certeza que você não vai passar. Ele falou assim para mim: sai do caminho dele para você ver se eu não te mato. Mas você está enganado, Satanás. Eu estou agarrado, eu e Jesus somos um só. Como cantava Oséias de Paulo: eu e Jesus somos um só. Eu e Jesus, o amor maior. Eu e Jesus somos um só. Aí quando eu falei: demônio, saia do corpo dela em nome de Jesus, o demônio saiu. Aí a paralisia voltou. Pegaram ela, colocaram na cadeira de roda outra vez. Mas o demônio já tinha ido embora. Agora entrou o quê? O efeito físico normal. Porque uma pessoa paralisada 1 ano e 3 meses, ninguém sai andando assim não. Aí, foi na semana seguinte, ela falou assim: missionário Daniel, olha para mim o que aconteceu essa semana comigo. As minhas pernas começaram a esquentar. As pernas dela eram geladas. E não tinha tato. Minhas pernas começaram a esquentar. Aí na outra semana, ela falou: olha para os meus pés. Aí os pés dela começaram a mexer. Ela: olha para os meus pés começaram a mexer. Quando foi na outra semana, eu estou indo para o culto da tarde. Aí estou vendo uma barulhada de gente, um monte de gente vindo na rua. Mas eu não liguei para aquilo não, porque não estava dando para ver nada. Achei que era um grupo de pessoas, estava rindo, brincando. Tinha crianças vindo atrás. Aí quando eu fui lá para o escritório para atender, quem é aquele monte de gente que estava vindo lá? Era a pessoa que estava vindo de casa empurrando a cadeira de rodas. E quando ela passava pela rua, todo mundo conhecia dela, todo mundo pensou a vir atrás dela. Vou ver para onde ela foi. Ela entrou lá na igreja. Aí você já imagina o que aconteceu com a igreja. Todo mundo, a notícia espalhou para todo lado. Aí começou a vir gente cega. Deus abriu os olhos de muitos cegos. Deus abriu os olhos de pessoas que usavam bengala. Porque quando a pessoa se aproxima de Deus, Ele está levando a sua enfermidade para a cura divina. Ele tem um encontro com a cura divina. Então ele leva a sua doença para encontrar com aquele médico dos médicos. Então isso acontece na oração. A cadeira ficou pendurada lá um tempão, até ser devolvida para a associação. Entendeu, irmãos? Então, quando nós aproximamos de Deus, nós ligamos a nossa doença à cura divina. Quarto, a fé significa que nós ligamos os nossos pecados ao perdão de Deus. A Bíblia fala que o nosso acusador foi expulso. Então o diabo não pode acusar mais ninguém, porque quando nós aproximamos de Deus, nós ligamos o nosso pecado ao perdão de Deus. Somos perdoados, somos justificados, somos considerados sem culpa. Quinto, a fé significa que nós ligamos as nossas impossibilidades na possibilidade de Deus. Aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. E quando eu estou na oração, eu estou ligando a minha impossibilidade à possibilidade de Deus. Deus falou assim para Sara: haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus?
E Sara estava com 90 anos. E foi mãe com 90 anos. Apesar de ser estéril ainda. Ela sendo estéril, foi mãe com 90 anos. Então, quando a nossa fé liga a nossa impossibilidade à possibilidade de Deus, porque para Deus tudo é possível. Sexto, a fé significa que nós vinculamos com Deus, mesmo quando não podemos vê-lo e nem senti-lo. Então, por exemplo, quando eu vou para a oração, eu não estou vendo Deus. E às vezes também não estou sentindo Deus. Isso não quer dizer que Ele não está ali. Mas quando eu estou na oração, eu posso não vê-lo, posso não senti-lo, mas eu estou me ligando, eu estou me vinculando, eu estou me ligando ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sem senti-lo e mesmo sem vê-lo. Aleluia! Sétimo, a fé significa que nós cremos nas promessas e quando nós oramos, nós recebemos a resposta de Deus de uma maneira que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar a resposta que nós obtemos de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos nos ligando, nós estamos crendo nas suas promessas, e ao orar nós recebemos a resposta de Deus de uma maneira que ninguém consegue explicar. Por quê? Qual é a hora que a resposta vem? Quando a paz chega no nosso coração. A paz bateu no seu coração, a resposta chegou. Quem é que pode explicar isso aí? Há 5 minutos você estava perturbado ali. Há 5, 10 minutos atrás você não sabia o que você ia fazer. Mas você orou, Deus mandou a resposta para você sem ninguém conseguir explicar. Por quê? Porque o seu coração entrou em paz. O seu coração ficou em paz. Você quer ver uma coisa? Um dia eu fui chamado numa casa, porque o filho dessa senhora, filho dessa irmã, saiu para procurar serviço. Ele era daqui da cidade, e ele foi para procurar serviço em outros estados. Mas aí ele ficava sempre em contato com a mãe dele. E ele era muito pegado à mãe, porque ele era solteirão, e ele morava com a mãe dele. Então ele se apegou muito, a mãe se apegou a ele e vice-versa. Aí o filho parou de dar resposta, parou de comunicar com a sua mãe. Aí entrou o desespero, aí começou aquela procura. Aí de repente alguém ligou lá de São Paulo que encontraram o corpo dele no necrotério. No necrotério em São Paulo, no Instituto Médico Legal. Aí, e agora? Como é que dá a resposta para essa mãe com mais de 70 anos de idade? Aí o filho me ligou, falou: pastor, o médico dela vai vir, porque meu irmão vai chegar, já vai chegar, o corpo dele vai chegar hoje. Mas nós temos que preparar a mãe, que a mãe não está sabendo. Aí um médico foi para lá para medicá-la. Aí eu cheguei também e ficamos aguardando. E ela, não sei, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Não, irmã, vamos orar. Aí nós reunimos com ela, tinha uma outra irmã lá também. Aí reunimos com ela. Vamos afastar um pouquinho da sala, vamos ficar lá. Aí levamos ela para o quarto dela e oramos por ela. Aí, irmãos, olha, aí ela já estava desconfiando de alguma coisa. Aí, de repente, a irmã sempre falando com ela: ô irmã, fica tranquila. Aí, depois da oração, irmãos,
Ela que estava numa agitação para lá, para cá, ela já estava desconfiando que alguma coisa estava errada, porque estava chegando só um montão de gente, chegando gente. Aí, depois da oração, ela falou: não, gente, pode ficar tranquilo agora, o que está acontecendo? Irmão, quando deu a notícia, foi a mesma coisa que nada. Deus deu uma paz para ela, mas tão grande, que nem medicamento ela precisou tomar. O médico foi embora. A pessoa falou assim, o filho dela falou: mãe, o meu irmão, seu filho está chegando aí, mas no caixão. Olha a notícia, como é que ele deu a notícia. Nem a notícia ele não soube dar. Meu irmão, seu filho está vindo no caixão aí de São Paulo. Aí, mas ela já estava em paz. Deus já tinha dado a resposta para ela e deixou o coração dela pacífico, em paz. E quando deu notícia, não houve escândalo, não houve desmaio, não houve corre-corre. Simplesmente ela aceitou de uma forma que uma pessoa talvez mais nova não aceitaria. Mas por quê? Porque quando nós confiamos nas promessas de Deus, Deus traz a resposta para nós que nós não conseguimos explicar. Oitavo, já estou terminando. A fé significa que nós ligamos a nossa fraqueza à fortaleza de Deus. Paulo falou assim: olha, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Quando é que nós procuramos Deus? Quando nós sentimos a nossa fraqueza. E quando nós procuramos Deus na nossa fraqueza, é aí que nós somos fortes, porque Deus vem, a sua fortaleza, Ele vem com a sua fortaleza ao encontro da nossa fraqueza. É por isso que nós nunca podemos ficar falando: eu sou tal, eu sou forte, eu aguento tudo. Não, irmãos. Paulo fala assim: posso todas as coisas na minha capacidade, no meu conhecimento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando eu me sinto fraco, eu vou para a oração, e na oração eu tenho a minha fraqueza se encontra com a fortaleza de Deus. Deu para entender? Por isso que Paulo fala assim, quando ele orou, que ele se sentia fraco, aí Deus respondeu para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele falou: puxa vida, então agora eu vou me gloriar, não na minha fortaleza, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia! Oh, maravilha, Senhor. Já estamos indo finalmente. Nono, a fé significa que nós ligamos nossas misérias com a misericórdia de Deus. Misericórdia vem de córdia, vem de coração. Córdia vem de coração. Então, o que Deus faz? Ele coloca o seu coração nas nossas misérias, na nossa vida miserável. É por isso que quem acha, aquela pessoa que acha que tem um rei na barriga, que acha que o seu corpo não vai cheirar mal igual o corpo do outro, ele acha que a comida não vai virar a mesma coisa que vira no corpo do outro, ele acha que a célula dele é células todas de coroa, que o sangue dele é azul. Esses, Deus não vai colocar a sua misericórdia. Deus não vai colocar, porque ele não se sente um miserável.
Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desse pecado? Então, misericórdia é Deus colocar o coração de amor dele, o seu coração que nos ama incondicionalmente, com amor ágape, amor espiritual, amor incondicional. Ele coloca o seu amor nas nossas misérias. E aí ele nos levanta do pó, porque a palavra de Deus diz que ele nos levanta do pó e nos faz assentar com reis e príncipes. Aleluia! Não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade, mas é a misericórdia de Deus. Às vezes fala assim: puxa vida, como é que eu vim parar aqui? Você não veio parar aqui por você, você não veio parar aqui por causa da sua capacidade, você não veio parar aqui por causa do seu conhecimento, você veio parar no lugar que você está, é porque Deus colocou a sua misericórdia sobre você. Amém? E eu já encerro, para a gente orar. A fé significa que nós ligamos a nossa pobreza às riquezas de Deus. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Mas eu até tenho preocupação de falar isso aí, porque logo as pessoas estão tão assim voltadas para a coisa material, acham que riqueza é só dinheiro, ouro, prata. Não, as riquezas aqui, você tem saúde, você é rico. A sua saúde é uma riqueza. Você está bem casado, você ama a sua esposa, o seu marido te ama, sua esposa te ama, é uma riqueza. Você está comendo, você está andando, você está respirando, você está enxergando, você está falando, seu cérebro está pensando, você é rico. Somos ricos. Quantos ricos, já encerro, é o pai do meu genro. Um dia ele foi lá em casa, passar uns dias lá, e ele falou para mim assim, acho que ele era solteiro não, né? Era solteiro. Ele foi trabalhar lá pro lado do Amazonas. Então, ele foi trabalhar para uma família muito rica, família que tem esses navios cargueiros. Então, só um navio daquele é quase 500 metros de comprimento. Um navio leva milhares e milhares de toneladas de carga para o mundo inteiro. E o marido dela é dono de uma frota de navio cargueiro. Aí, o pai dele estava almoçando lá, no local, no refeitório, onde ele estava trabalhando. E eles viajam o mundo inteiro, porque as cargas vão para o mundo inteiro. Aí, quando eles estavam almoçando, aí ela vem com a bengalinha, aí chega a esposa dele, uma senhora já idosa, com a bengalinha, aí todo mundo para de almoçar. O pai dele falou assim, todo mundo parou de almoçar, nós paramos de almoçar. Aí ela pegou e falou, não para de almoçar não para de comer não. Eu estou olhando vocês comer, eu estou com inveja de vocês. Olha, uma mulher, esposa de um trilionário, que conhece o mundo inteiro, come de toda a comida do mundo, está com inveja dos trabalhadores da empresa? Aí ela explicou, eu estou vendo vocês comerem e estou com inveja de vocês. Sabe por quê? Eu não posso comer um grão daquilo que vocês estão comendo. A minha comida, ela é só coisas químicas que eu tenho que comer. Eu não posso comer arroz, não posso comer feijão, não posso comer carne, não posso comer nada disso aí. A minha comida, ela é feita em laboratório. Ela tinha uma doença que ela não podia comer nada. O que adianta 1 milhão de dinheiro que ela tem?
que adiantou? Os bilhões. Então, ser rico não é ser dono do mundo. Ser rico não é ter milhões em banco. E falar em banco, o Banco Santander, o presidente do Banco Santander, ele é português, ele morava em Portugal. Agora, no começo da Covid, a filha dele postou um vídeo com o pai, dono do Banco Santander. Falou: nós somos uma família de milionários, mas o meu pai morreu precisando de uma coisa que é de graça. Deu para entender? A filha dele postou no Face: nós somos uma família de milionários, mas o meu pai morreu precisando de uma coisa que era de graça. Ela coloca assim: oxigênio. Porque a Covid matou ele. Morreu sem ar nos pulmões. Eu te pergunto, que adiantou os bilhões produzidos pelo Banco Santander? Então, às vezes a gente olha e a gente é feliz e não sabe. Deu para entender? Então, olha, não tem coisa melhor que ligarmos ao Todo-Poderoso, porque nós ligamos a nossa miséria, a nossa pobreza nas suas riquezas. Pode não ter uma mansão, mas ali dentro mora uma família feliz. Isso não tem preço. O que adianta a pessoa poder comprar um colchão que ele deita e é tão fofo que ele desaparece dentro dele, mas não tem sono para dormir? Adiantou alguma coisa? O que adianta poder comprar todo tipo de comida, mas não poder comer 1 grão de arroz? Então, não esqueça disso. Na 10ª, nós somos, ao buscarmos a Deus, nós ligamos a nossa pobreza à sua riqueza. Amém? Fiquemos em pé.